Meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Nós estamos aqui na Escola de Poder estudando os arquétipos. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se você achar interessante para alguém. E hoje nós vamos falar mais profundamente sobre alguns itens que devem ser levados em consideração quando falamos da ciência da serenidade, desse caminho da serenidade. Eu vivo dizendo no final dos vídeos, serenidade profunda a todos nós, mas às vezes as pessoas não entendem que isto é uma ciência, que é um poder muito importante na vida da pessoa. Na nossa sociedade se fala muito sobre polarização, competição. Tais eventos na vida da pessoa mais trazem prejuízo do que as vitórias tão almejadas pela pessoa. Pois quem está polarizado quase sempre quer que seu lado ganhe. Quem está competindo quer ganhar aquela competição. E de que adianta você ganhar uma competição e não avançar em espírito, em força espiritual? Não adianta muito. O convite é sempre para que a gente evolua em espírito, como pessoa, para que a gente desenvolva algum aspecto interior relevante e permanente, que a gente possa no dia a dia carregar esse estado de espírito elevado, estado de consciência elevado, para que a gente pegue nossas emoções e faça ela pular para uma camada superior e que todos os nossos atos sejam canalização de poder, canalização de ação. Se você está chegando agora, saiba que os inscritos aqui, os membros, conhecem muito bem esse termo, que é reflexão, meditação, oração e ação. Ações importantes, ações com impacto, vêm dessa canalização. Não existe, o resto é sorte, e sorte nem sempre a gente pode contar com ela. Não pense que todo dia você pode contar com a sorte. Saiba que às vezes a sorte ela é uma coisa que te visita uma vez na vida e talvez outra vez na morte. Diz o ditado dos antigos. Mas por que a resiliência ela é importante na nossa vida? Ela é importante porque ela traz a capacidade de nos livrar de cargas emocionais que são muito importantes de serem aliviadas ao longo da vida. Veja só, se você não dissipar certas cargas emocionais, elas tendem a, como qualquer núcleo de força, a condensar energia. Se você estudar um pouco de física, você vai perceber que quem é um receptáculo, que normalmente aquele, vamos dizer assim, elemento de carga, ele tende a suprir várias cargas com polaridades. Essas mesmas polaridades, quando uma em contato com a outra, sofre um grande atrito, esse curto-circuito, vamos dizer assim, essa explosão de energia, fusão de energia, que hoje, claro, o ser humano soube aproveitar para o comportamento da eletricidade na vida dele, E já falei em outros vídeos que nós também temos essa capacidade de desenvolver cargas elétricas, e isso no campo físico. Agora imagina no campo psíquico, como o ser humano tem que ser controlado para não desenvolver cargas de energia para todo o sistema. Na cultura hindu, fala-se que os antigos tinham a capacidade de desenvolver armas e mantras, vamos dizer assim, de poderes atômicos. Todo esse conhecimento não foi passado de geração após geração, pois ser muito perigoso para a moral, para o aspecto do ser humano. E todos os templos, todos os locais, todos os lugares que há um mestre presente, ele sempre começou trabalhando o aluno no quesito paciência. Ele nunca foi dando o conhecimento para esse discípulo que era incapaz de se controlar. Assim como eu também evito passar certos conhecimentos na área aberta e passo mais na área vichária, porque tal conhecimento às vezes pode ser usado para os dois polos. Uma pessoa de poder ela pode ser um ótimo líder, com moral elevado, com vários aspectos, mas também pode ser um péssimo líder. Então, nós nunca sabemos que critério que a pessoa vai desenvolver na questão moral dentro dela. Eu torço para que seja o melhor possível, mas nem sempre isso a gente sabe que irá
acontecer. Então, os mestres desenvolviam no aluno uma coisa chamada estado de paz, serenidade. E as pessoas pensam assim, que uma pessoa que está serena, ela é muito calma, inativa, as coisas não produz, e pelo contrário. Muitas vezes a serenidade dá uma energia para que essa pessoa, no ritmo dela, trabalhe e vá, no final do serviço, não ansiar demais aquele término. Então ela vai trabalhar até o final, quando encerrar aquela atividade, ela vai encerrar e com o mesmo estado de espírito, ela se desloca para a sua casa. Chegando na sua casa, no método Vichara, que a gente trabalha aqui no canal, na parte de membros, a pessoa chega e produz o quê? Ela produz esse trabalho para si mesma. Porque é necessário fazer horas extras para se atingir objetivos maiores. Para se atingir estados de consciência mais elevados, você tem que trabalhar mais. Uma coisa é você trabalhar para a sua sobrevivência, para as questões econômicas da sua família, para juntar o seu dinheiro, para fazer as suas necessidades. Outra é a potencialidade de poder. Eu tenho o meu trabalho, mas eu venho aqui gravar esses vídeos. Eu tenho essa minha ferramenta de potencialidade de poder, onde eu desenvolvo uma arte. Já falei para muitos aqui que eu não estou pronto, eu estou em desenvolvimento assim como vocês. Eu sou apenas aquele irmão mais velho que está na frente e que tenta puxar pela corda todo mundo. Exatamente. Mas por que nós temos que desenvolver esse estado de paz? Porque é o único aspecto realmente que a gente carrega por toda a vida. Toda. Inclusive no nosso momento derradeiro, no final, nós levamos para o outro lado essa grande ciência. Amor e paz, serenidade são coisas que carregamos com nós. Capacidade de amar, capacidade de estar sereno, nós carregamos para o outro lado. Entenda, é por isso que um mestre trabalha com seus alunos, primeiramente, a capacidade de paciência, de tolerância. Pois através da paz você pode se esforçar sem sofrer. O sofrimento é uma coisa que nós temos que entender assim. Hoje causa uma vibração, assim como o medo. Não é à toa que esses mestres, hoje o budismo fala tanto do combate ao sofrimento. A realidade é que o sofrimento causa no ser uma vibração constante, uma angústia constante. Uma ansiedade, porque o ser humano quer se livrar desse processo interior de sofrimento. Está ali com aquela carga de sofrimento, ele quer se ver livre daquilo. Esse estado de consciência de querer estar livre daquilo faz com que a gente vibre como se fosse uma onda sonora, uma vibração que não é adequada. Lembrando que pelo planeta todo, milhares e milhões de pessoas estão sentindo a mesma coisa. Sem entender que elas têm a obrigação de trabalhar o seu estado de espírito. É por isso que a polarização ela é ótima para as trevas. Porque cada vez que você se polariza, outra coisa que faz a pessoa polarizar, times de futebol, você ter a torcida por um time, sabe? Às vezes é muito melhor você torcer para um atleta do que para um time. Porque pelo menos você está descarregando uma carga vibratória de elevação para aquela pessoa. Mas ainda assim é financiando e abastecendo a competição. Mundos superiores, como que funcionam? Eles funcionam à base de colaboração e instrução. Doação. Imagine num mundo em que uma pessoa abre uma página na internet e que ela usa os seus próprios recursos pessoais e ela abastece aquela página com os melhores recursos possíveis de conhecimento para as pessoas. Não tem propaganda, não aparece propaganda nenhuma induzindo ninguém a comprar nada e ali a pessoa vê um conteúdo de qualidade. A pessoa vê aquele conteúdo maravilhoso. Aquela página está ativa ano a ano porque aquela pessoa financia aquilo. E ela não cobra nada por isso. Quantas pessoas são verdadeiramente capazes hoje de doar alguma coisa em prol do bem, em prol da instrução?
Em mundos superiores, quando alguém vê alguém doando algo nesse tipo de canalização de poder, o que acontece? Os outros vêm e doam, ajudam a você naquele processo de canalizar o poder na direção. E ninguém ganha. Ninguém ganha, assim, não existe atos egoístas. Existe sempre atos de colaboração, atos de instrução. Porque um também instrui o outro a agir de forma melhor. Um doa seu conhecimento. Às vezes é muito mais importante do que recursos, mas o conhecimento correto. Montar as coisas de atividade de uma forma correta. A paciência é uma força que diz ao corpo e à mente: tudo irá se ajeitar. Calma. Nessa Matrix hoje, a maior ilusão das pessoas, o melhor processo é que nós destruímos a fé das pessoas. As trevas destroem o seu processo de fé. E qual é o interesse dela nisso? Qual é o interesse de destruir a sua fé? Muito simples. Você vai desenvolver sofrimento. Você vai desenvolver uma carga emocional baixa, que é muito importante, pois ela alimenta outra carga, que são direcionadas a um polo só de poder, que utiliza dessa força para alguma coisa. No fundo, a grande intenção dos espíritos trevosos e egoístas é destruir o seu planeta. Mas esse é um assunto que eu não quero entrar muito agora, porque implica em forças diferenciadas, então a gente não quer mudar o padrão. Eu quero trazer hoje o entendimento dessa arte e ciência da paciência, da resiliência, para ser usado na sua vida. Pois nós estamos na escola de poder e esse desenvolvimento é muito importante. É um dos itens que você tem que trabalhar dentro de você. Analise sua paciência. Se observe, verifique qual o nível de paciência, qual o nível de resiliência. Ou você está na parte de suportar, você está somente suportando as coisas. Lembrando que suportar não é ter paciência. Claro que dar o suporte às vezes é importante. Há momentos em que você tem que dar suporte àquela estrutura emocional de momento. Mas a sua vida não pode ser uma constante carga vibratória de sofrimento. Entusiasmo. É engraçado que as pessoas, quando falam de entusiasmo, elas não levam em consideração que há um halo de paciência e resiliência por trás. Porque quando eu digo que a gente reverte o jogo, em que a estrutura da Matrix quer que você perca a fé para implantar no seu coração medo e sofrimento, justamente a fé e a serenidade, a paz, a paciência, a resiliência vão produzir o efeito contrário. Vão desenvolver de início um leve entusiasmo, porque você vai estar leve. E com essa leveza nasce o entusiasmo, a espontaneidade, porque o espontâneo nasce onde não há amarras, onde não há limites. Medo e sofrimento criam barreiras do tipo, não pode, olha, vai acontecer isso, olha, vai acontecer aquilo. Então você fica perdido e você não anda para frente. Então a maioria das pessoas vive uma má ciência de paciência. Resiliência para o mal não é o processo que nós estamos falando aqui. A resiliência é para um processo que desenvolve em você entusiasmo, uma potencialidade de, de sentimento melhor. Porque devemos, nutrir esse dom, né? Porque aquele que persiste ganha. É mais ou menos assim, quando você começa uma grande tarefa. Então, por exemplo, você ganha um aprendizado, você começa aquela tarefa, você diz assim, poxa, agora encontrei o caminho. Normalmente você quer e terá esse sentimento de pressa. Você irá desejar ter que as coisas aconteçam rápido, porque você vai estar com entusiasmo. Mas aí entra aquela coisa da resiliência, de você estar em um processo diferenciado de sentimento. As coisas mais bonitas da vida são revestidas com esse halo de esperança e elas são carregadas de resiliência e, paciência. Por mais que você não possa aceitar as minhas ideias agora, com o tempo você vai, nas suas meditações e reflexões
você vai entender lá na frente quanto é importante a ciência que nós estamos passando aqui. Primeiro que, quando nós estamos caminhando diante dos poderes da vida, nós entendemos que você pode fazer as coisas com sofrimento e terá que fazê-las, ou você pode fazê-las recheadas de entusiasmo e esperança, que são frutos da resiliência. Veja só, ao acordar pela manhã, você não pode mudar suas responsabilidades. Você simplesmente tem que pegar, levantar, fazer seu processo de higiene e se alimentar e ir trabalhar. Mas você pode sofrer, estar sofrendo neste processo de suportar. Mas você pode fazer esse processo de um jeito diferente. Eu vou mudar minha realidade, por exemplo. Enquanto eu trabalho, enquanto eu vivo e me esforço, eu digo para mim mesmo, eu vou mudar a minha realidade. Puxa, mas se eu estou na profissão errada, eu vou ter que me educar novamente, aprender uma profissão na área que eu gosto. Mas isso demanda um esforço pessoal. Por isso que eu digo, aquele que persiste ganha. Porque o sofrimento, ele tenta te neutralizar. Ele tenta te parar. E vai conseguir. Se você está nesse processo, é como uma autossabotagem. Quando a gente fala de paciência, há um aspecto muito importante a gente falar aqui, que é hoje aquele momento do estouro. Recentemente eu vi uma notícia de um jovem que tinha ido à casa de uma família, matado o pai e a mãe, e depois sequestrado essa menina, levado para casa dele. E ficou com essa menina por um período, né? Jogou ela embaixo da cama e fez dela refém. Enquanto ele estava sendo preso, ele deu uma entrevista dizendo assim, que acho que isso aconteceu nos Estados Unidos. Ele disse assim, eu daria tudo para voltar no tempo e não ter ido lá fazer o que eu fiz. E eu vi vários casos assim, que a pessoa perde a cabeça, faz uma grande merda na vida e depois se arrepende. E no fundo, tudo que ela não teve foi paciência. Não teve a arte da resiliência, a arte de caminhar para a serenidade. Veja, gente, se às vezes na vida da gente a gente precisar ter que sair da área de conflito para a gente ir dar uma volta, respirar, existem várias técnicas emocionais. Mas a pessoa que estoura, eu estou indo mais além, a pessoa que estoura já vive um processo de carga, de concentração de cargas negativas. Simples assim, ela só estourou porque ela teve uma força nela muito grande. Outro ponto que eu quero colocar aqui para vocês. Quando nós estamos vibrando o sofrimento, essa carga está condensando essa negatividade, nós nos abrimos a forças e entidades invisíveis à nossa volta que contribuem e atiçam para essa desconstrução do ser. Porque, olhe só, essa desconstrução do ser tem algum interesse. Porque, veja só, você nasce, há todo um esforço, né, para a pessoa evoluir, crescer, fazer essa vida toda, né, concluí-la com sucesso. E o que acontece? Às vezes, no meio disso, a pessoa joga a vida dela inteira fora. Joga um processo de amor fora, né, porque brigou com um amigo, porque brigou com um cônjuge, né, porque falou que não devia para um filho na hora que deveria ter paciência. Naquele momento em que mais precisava ter ficado de boca fechada, bum, estourou, soltou. Aquilo magoou a outra pessoa profundamente. Quanto tempo você acha que demora para acertar uma cagada nesse nível? Uma merda que você fez, desculpa o termo, né? Quanto tempo vocês acham que demora? Muito tempo. Pode ter certeza, muito tempo para consertar isso. E foi questão de segundos em que você pegou e estourou, pá!
falou um monte de merda. Não tem como voltar atrás. Mas vamos para o processo, para que você entenda o processo de construção da resiliência. É a parte que eu quero trabalhar com vocês. Existe a frase: se você encarar as coisas com paciência, você estará fora do jogo. Lembra que a gente fala que a competição deixa de existir quando você sai do jogo? Quando você solta aquilo e você aceita que você quer outro processo, você sai fora daquela luta. Né? Quando você sai dali, a fonte de sofrimento, de angústia, acaba. Porque ali existia alguém que queria vencer. E você não tem que vencer ninguém, a não ser a si mesmo. Pois a grande satisfação está em voltar a construir este ser com vigor, com força, com potencialidade. Lembra, uma coisa quer destruir o ser, quer fazer você parar, quer fazer você trazer essa autossabotagem na sua vida. Outra quer fazer você ir à frente. E algumas pessoas dizem: ah, Carlos, mas quando você fala de estruturas materiais, de vencer materialmente, você não está falando da espiritualidade. É um fato que eu fale a realidade, porque muitos aqui têm o desejo de poder, têm o desejo material, têm carências materiais. Isso talvez seja importante para mim, pode ser que no meu processo não, mas no dela é. Mas há uma questão a ser levado em consideração, que muitos empreendedores estão evoluindo espiritualmente muito mais do que esses que vibram sofrimento, que vibram desejos malignos dentro de si. E quem tem serenidade, quem caminha nesse processo, não sofre disso. Pelo contrário, quando eu tenho recursos, lembra que eu falei agora da doação plena? Se eu desenvolvo recursos internos e externos, eu posso doar, sem querer nada em troca. Nem mesmo fama, no sentido de que as pessoas saibam que eu mantenho aquele trabalho com os meus próprios recursos. Que dou mais do que recebo daquilo. Aí sim você está angariando fundos para o seu espírito. E além do mais, as pessoas que eu conheço, que estão nesse processo que eu estou falando para vocês, por incrível que pareça, elas são muito mais prósperas do que as outras. Não é interessante? Que é uma pessoa que justamente tira seus recursos para doar em causas mais elevadas, a vida dessa pessoa prospera. Sabe por que prospera? Vou falar o grande segredo desse vídeo. Porque ela desenvolve essa arte da resiliência. E quando a gente desenvolve essa arte, nós desenvolvemos a arte de persistir. Porque seu objetivo é maior do que a pequena derrota do dia a dia, a pequena falha do dia a dia. Então você para de levar as coisas para o lado pessoal e você olha para a coisa para um âmbito maior. Então você deixa de ser mesquinho no sentido de sentimentos. E aí você passa a se abrir mais. Vamos dizer assim, que começa a jorrar um canal de poder em você. E aquilo passa por você e canaliza a energia de poder para a ação através de você. Por quê? Porque você é o tipo de ser humano que começa a fazer as coisas depois que pensou no assunto. Depois que orou. Então aí você acostuma a colocar forças e sentimento e dar sentido às coisas. Você começa a dar sentido aos atos. Eu tenho falado de item a item. Por que eu falo de autoestima? Porque você tem que acordar para entender que o autoestima é importante. No sentido de que você não tê-lo, você está em sofrimento. Autorrealização. No que eu falo o quesito de ter autorrealização? Não é para você conquistar a autorrealização. É para você ver que se você não estiver tendo autorrealização, tem algo errado acontecendo. Entende? Então, se você estiver suportando alguma coisa, estiver num processo de estresse, está errado. Você está vibrando uma desconstrução do ser.
não será bom para você. As forças universais controlam o homem e a força psíquica do homem, não deixando que ele destrua o planeta tão rápido quanto ele quer. Ou tão rápido essa raça, né, de espíritos trevosos quer. Acabar com o planeta e acabar com o processo, né, não deixando com que outros espíritos venham a passar por esse processo digno e assim espantoso para o espírito, que é o processo humanoide. O nosso processo, que é uma grande dádiva de Deus, estar encarnado. Estar agora vivenciando esse processo mútuo de elevação, de despertar de consciência. Pois só o corpo nos tira da treva, da inatividade do espírito. Saiba que ficamos muito tempo inertes, mas quando entramos num corpo humanoide como esse, desenvolvemos potencialidades incríveis que elevamos para frente. Mas aqui tem um grande perigo, que é você entrar no processo de fazer a autodestruição, levar para o final da sua vida inveja, raiva, rancor, ódio. Tudo isso é só uma vibração de escravidão, de peso, matéria, peso, sentimentos pesados. Tudo que é pesado te ata. E se isso aqui vira um inferno, você está atado a esse inferno, porque você carrega o inferno dentro de você. E aonde você está, você faz dali o inferno, porque é o que você constrói. Mas quando você tem fé e entusiasmo, você constrói paz onde quer que você esteja. Você quer colaboração, renúncia, paciência, resiliência, tranquilidade, serenidade. Aonde você chega, você vai colocar aquilo. As energias pesadas da polarização vão se afastando das pessoas. Porque uma coisa quer que você destrua, outra quer que com entusiasmo você construa. Precisamos de construtores. É fácil derrubar uma árvore para usar a lenha. Ela já trabalhou, viveu anos para chegar naquele esplendor. A gente vai ali, corta, usa o fruto, usa as folhas para adubo, usa a madeira para aquecer a lareira, para cozinhar. Mas plantar uma árvore, que é um gesto às vezes mais fácil até do que cortar, é um outro ponto. É outro início. Plantar e falar assim, agora eu vou usar aquela lenha para coisa. Ah, vai ter que esperar. Os seus grandes projetos, os grandes e maiores projetos da sua vida, eles têm a idade de uma árvore. Tem o mesmo tempo que uma árvore tem para você poder usar. Pare para ver, para você ver. Faça essa reflexão comigo. Veja quantos anos uma árvore demora para você poder utilizar alguma coisa dela, pelo menos a lenha para cozinhar. Pega as maiores coisas, não estou dizendo pequenas coisas, mas juntar dinheiro para comprar uma casa, para quitar uma casa quitada. Para a maioria dos réis mortais, não estou dizendo para as águias aí que tem de repente seus grandes empreendimentos, mas até no começo demorou anos para essa coisa andar. Nenhum negócio nasce do nada. Né? Muitos começaram em garagem, não é assim? Mas ali tem anos, 7, 8 anos de estudo, de tentativa e erro, tá até acertar. Os réis mortais que trabalham 10, 15 anos. Plante uma árvore, 10, 15 anos, volta ali depois. Adube ela, molhe para você ver o tamanho que ela é. Aí ela estará pronta para ser cortada, para ser utilizada. Ou estará dando belos frutos para você se alimentar. É 10, 15 anos. Se você comprar uma chacrinha agora e colocar um pomar, é 5, 10 anos para você colher frutos. Não é assim para você fazer uma faculdade? E depois você está ganhando dinheiro na sua área, não é 10 anos? É, gente. É nessas horas que quando você pensa em tudo isso,
você desenvolve duas potencialidades, duas polaridades. Eu posso sofrer, ou eu posso entender que essa polaridade, essa arte da ciência, da resiliência, é uma arte importante para mim. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer o que eu sempre faço, o fechamento, né? Ter paciência para conhecer a si mesmo, ou a si mesma. A parte mais difícil da vida é a gente se conhecer, a gente trazer a paciência, a resiliência do autoconhecimento. Quando eu digo que a gente faz a nossa reflexão na área no cantinho mágico, né? No nosso processo Vichara, que é a autoinvestigação, você começa a descobrir algumas coisas, você já foge, você rapa fora, fala, não, eu não sou assim. Quando você descobre o vigor do seu desejo por poder, você foge rapidinho. Ao invés de entender que aquilo pode ser usado e canalizado numa direção correta. Antes que aquilo lhe domine e faça com que você vá em busca das grandes vaidades, da luxúria, do desejo. Não, você pode trabalhar numa outra potencialidade. Aquele grande desejo e sensação de poder que a maioria das pessoas carrega, esse vigor dentro delas, é o vigor espiritual. Pode ser usado para construir, para produzir grandes obras. Esse vigor pode ser para a construção de um livro, para a construção de um trabalho que às vezes demanda anos. Você pode fazer aquilo se tornar um bem maior. Cabe a você decidir. Krishnamurti diz o seguinte: compreender a si mesmo, entender a si mesmo, demanda muita paciência. Ele diz: o eu interior é um livro com muitos capítulos, que, no entanto, quando você começar a ler, você deve ler palavra por palavra, linha por linha, com extrema atenção. O princípio em si é o mesmo fim. Krishnamurti. A arte da paciência, da ciência, de como usar a resiliência, é um processo que você vai ter que trabalhar, sim, profundamente em você. Eu chamo isso de serenidade. Serenidade. Porque quando eu falo, mente, vai, mais, eu exijo mais de você, mente. Eu quero que você faça mais. Eu digo para mim mesmo. Eu digo para você, pula de nível, opa, exija-se mais. Opa, seja mais sagaz em pensamento. Pula de nível emocional. Não leve as coisas tanto para o lado pessoal. Para com esse negócio do eu pessoal e estar sendo afligido. Não. Pula de nível. Pula de nível emocional. Vamos para uma camada superior. Eu te convido a sair da meleca emocional que a maioria das pessoas tem e aprenda a estar no ambiente observando todos com aquele arzinho do tipo: ah, eu tô vendo. Agora eu vejo como tudo está acontecendo. Tô vendo aqui as pessoas, olha, nossa, olha ali. Isso é desconstrução do ser, isso é falta de paciência. Puta, aquilo ali é outra coisa. Eu tô aqui só no âmbito do aprendizado. Estou me deliciando em aprender com todos. Por isso que eu amo todos, porque eu aprendo com todos. Para encerrar o vídeo, eu quero lembrar para vocês que em toda a história, todos os sábios e mestres e donos de si mesmo, e donas de si mesmas, são pessoas pacientes. São pessoas resilientes. Pessoas que sabem utilizar bem essa grande ciência interna. Todos os mestres que eu conheço desenvolvem essa capacidade. Não se iluda quando ver algum deles brigando, xingando, se achar que ele não está em resiliência. Muitas vezes
ali é um campo, ainda é um campo emocional superior aos demais. Se revolta com a ignorância humana. Isso é até muito normal. Obrigado por sua presença, obrigado por você ter chegado até aqui. Esse vídeo ficou longo, mas é um assunto que ainda eu poderia falar muito mais, abranger muito mais aspectos, mas vou me conter por aqui, para que a gente possa ir trabalhando item a item, quebrando, né, ponto a ponto, para poder entender a arte de ter este poder pessoal, de saber lidar com estas forças interiores que nós temos. Om Shanti, Om Shanti. Desejo serenidade profunda em seu coração. 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 Eu me torno você.